Olá pessoal do oitavo ano, vamos aqui fazer uma revisãozinha de algumas coisas que a gente viu antes com essa atividade, a atividade 2. Quero fazer aqui a resolução da atividade 2 com vocês, atividade que já faz um tempinho que a gente passou. Então quem já fez, dá uma conferida aí no caderno para ver se acertou tudo. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente para tirar a dúvida. Mas o vídeo é para tentar tirar a dúvida se ainda tiver, tá certo? Então vamos, é essa atividade que está na tela aqui, a atividade número 2 que a gente fez um tempo atrás, tá? Então vamos lá, vamos resolver essas questões aí. A questão 1 dizia o seguinte: marque um X apenas nas frases corretas. E aí tem uma observação, pode haver mais de uma correta, tá? A letra A diz: o encontro dos gametas é conhecido como fecundação. Isso é verdade? Sim, é verdade. Quando os gametas se encontram, ocorre a fecundação. Então, você pode marcar um X nessa daí. A letra B diz: a fecundação interna ocorre na maioria das vezes no ambiente aquático. Ambiente aquático pode haver fecundação interna, tá certo? Mas a maior parte das vezes, vamos dizer assim, a fecundação interna é algo comum no ambiente terrestre, tá? Então essa letra B a gente não marca. C. Os sapos realizam reprodução assexuada com fecundação externa. Não. Como é que pode? Assexuada com fecundação, não existe isso. A reprodução assexuada não tem fecundação, porque não tem gametas. Então está totalmente incoerente essa letra C aqui, não marca ela. Letra D. Na fecundação externa, os espermatozoides e os óvulos são liberados na água onde se encontram. Exatamente. Por isso que ela é externa. Externa quer dizer fora do corpo da fêmea, tá? Então, os gametas são liberados na água e a fecundação acontece na água, não dentro do corpo da fêmea, por isso que é externa. Então a letra D está correta aí, pode marcar. Letra E. A fecundação externa evita a perda de água do embrião. Não, a fecundação externa ela não evita a perda de água. Tanto é que a fecundação externa depende do ambiente aquático para acontecer. Exatamente porque se a fecundação externa acontecesse no meio terrestre, então esses gametas iriam perder água, iriam desidratar e iriam morrer. Não tem como acontecer a fecundação externa no ambiente terrestre. Então a letra E é falsa. F. Todos os peixes realizam fecundação interna. Todos os peixes realizam fecundação interna. Falso, tá? É falso. A maioria dos peixes, inclusive, realiza fecundação fora do corpo da fêmea, fecundação externa. Letra G. Animais com fecundação externa geralmente produzem mais óvulos, pois as chances de encontro dos gametas são menores. Verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro. Tá? Quando a fecundação é fora do corpo da fêmea, então libera-se mais óvulos para poder aumentar as chances de encontro com o espermatozoide. Quando a fecundação é dentro do corpo da fêmea, a chance dos espermatozoides encontrarem o óvulo é muito maior. Então, você vai marcar A, D e G. Questão 2 dizia o seguinte: tartarugas marinhas são animais ovíparos. Letra A. O que isso significa? O que é que quer dizer animal ovíparo? Então, é só você explicar que o animal ovíparo é aquele que tem os seus embriões se desenvolvendo dentro de ovos e esses ovos ficam fora do corpo da mãe. Então, a mãe, a fêmea, ela coloca os ovos e os embriões se desenvolvem ali dentro, fora do corpo da fêmea. Isso é um animal ovíparo. Letra B. Cite outros 2 exemplos de animais ovíparos, além das tartarugas marinhas. Aí você pode citar exemplo dentro do grupo dos répteis, dentro do grupo das aves, tá? Que são animais que têm esse mesmo tipo de desenvolvimento aí. Então, o jacaré, que é um réptil, o próprio sapo, né? Forma ovos na água. A
a galinha, que é uma ave, a maioria dos peixes, então são animais ovíparos. Você escolhe 2 aí e coloca. Letra C. Qual a importância da casca do ovo de uma tartaruga? Isso aí tem a ver com a proteção que ela dá, essa casca dá para a perda de água. Então, se esse embrião não tivesse essa casca do ovo, né, ele perderia muita água e não sobreviveria no ambiente terrestre. Tá? Letra D. Qual a importância da clara e da gema de um ovo de tartaruga? A clara e a gema são reservas de alimento, né? Funcionam como reserva de nutrientes para que o filhote se desenvolva e já saia prontinho do ovo, do jeito que esse aqui está saindo. Tá? Questão 3. Os mamíferos, como o ser humano, são animais vivíparos, pois já nascem formados, sem a necessidade de um desenvolvimento dentro de ovos, como ocorre com as aves e os répteis, por exemplo. Uma estrutura essencial para o desenvolvimento de um mamífero dentro do corpo de sua mãe é a placenta. Qual a importância da placenta para os mamíferos? Não tem essa foto aí para vocês, mas eu coloquei aqui só para mostrar, né? Aqui a estrutura da placenta, aqui nessa parte aqui onde está o mouse mostrando, tá? Então a placenta ela é importantíssima para os mamíferos porque é a partir dela que acontece a troca de substâncias entre a mãe e o filho, tá? Então é através da placenta que esse embrião vai receber nutrientes, vai receber oxigênio, tá? Isso tudo vem do sangue da mãe para o filho. E é através da placenta que o filho elimina substâncias tóxicas. Ele não tem ainda como eliminar isso para o meio externo. Ele precisa que a mãe leve essas substâncias para que ela elimine essas substâncias. Então essa troca de substâncias da mãe com o filho, com o embrião, vai ser através da placenta. Tá? E por último, a questão 4. Tanto os animais ovíparos como os ovovivíparos formam ovos depois da fecundação. Então, qual a diferença entre eles? Então, vamos lá. Ovíparos produzem, põem ovos, melhor dizendo, eles põem ovos, e o embrião se desenvolve dentro desses ovos, fora do corpo da fêmea. Ovovivíparos são aqueles que produzem os ovos, as fêmeas têm ovos, mas esses ovos ficam dentro do corpo da fêmea, o embrião se desenvolve dentro do corpo da fêmea, e quando eles nascem, já nascem prontos. Enquanto que os vivíparos não formam ovos. Existe uma ligação direta do embrião com a mãe e o indivíduo já nasce pronto. A pergunta é a diferença entre ovíparos e ovovivíparos, tá? Então você pode colocar aí mais ou menos como eu estou dizendo aqui. A diferença básica é que no caso dos ovovivíparos, os embriões se desenvolvem em ovos dentro dos corpos das fêmeas, ao contrário dos ovíparos, cujos embriões se desenvolvem em ovos fora dos corpos das fêmeas. Tá? Então, no caso do tubarão, a maioria dos tubarões é ovovivíparo, são ovovivíparos os tubarões. Então, a fêmea forma ovos e esses ovos ficam dentro do corpo dela, o embrião se desenvolve, esses ovos eclodem dentro do corpo da fêmea e já nascem prontos. Enquanto que, por exemplo, nas aves, como os patos, então já é o contrário. Os ovos são colocados para fora do corpo da fêmea e os embriões se desenvolvem ali dentro. Tá? Então essa era a atividade. Se alguém ainda tiver dúvida, entre em contato com a gente para a gente tirar as dúvidas. Tá? Até mais.